André, eu queria que você falasse um pouquinho mais da Andréia Neves. Você está há 7 anos, você está há 7 anos à frente de um trabalho social que mexe com a gente, que mexe com as pessoas. Você é mãe, e a gente sabe que esses trabalhos, de fato, não apenas têm o objetivo de transformar a sociedade, mas acabam trazendo uma transformação, uma autotransformação. Eu queria que você falasse, assim, em poucas palavras, assim, o que significou esse trabalho, 7 anos de trabalho voltado para as questões sociais? O que isso significou para a Andréia? Você também se transformou nessa história? Muito. Eu acho que isso que você falou é absolutamente verdadeiro. Às vezes a gente começa a trabalhar motivada, digamos assim, para tentar colaborar na transformação da vida do outro e não percebe o quanto que esse trabalho também nos transforma, né, ao longo desse processo. Eu acho que essa, para mim, foi uma experiência definitiva na minha vida, porque eu acho que a gente lida com tanta coisa hoje em dia, né? A vida em que a gente está inserido, é uma vida tão maluca, né? A gente tem tantas demandas para atender o tempo todo, né? Seja como profissional, seja como mãe, seja como, né, esposa, como, né, dona de casa. E eu percebo uma coisa que eu não sei se vocês percebem na vida de vocês, mas nós temos uma questão que passou a ser a mais valiosa de todas, que é o tempo. E a gente continua lidando e trabalhando e vivendo a vida da gente como se o tempo não existisse. Né? Como se nós não fôssemos, no fundo, refém deles, né? Tem uma frase bonita, né, de um pensador antigo, em que ele diz o seguinte, de que a gente costuma dizer que o tempo passa, mas o tempo não passa, o tempo é margem, a gente passa e ele fica, né? Então, eu ultimamente tenho parado muito, já que você falou da Andréia, né, pessoa física, digamos assim, para pensar um pouco nessa questão do tempo. Como que a gente não percebe? E aí, de repente, um dia a gente quer lembrar um fato que aconteceu na infância da gente, a gente quer contar um caso para nossa avó, para o nosso avô, e a gente lembra que eles não estão mais com a gente. A gente quer dividir uma memória com o pai, com a mãe, e a gente olha para o lado, e eles também não estão mais com a gente. A gente chega em casa, fala uma coisa com o filho da gente, e pela resposta que eles dão, a gente descobre de repente que eles cresceram, né? E aí a gente olha assustado e fala, meu Deus, né? O tempo passou. O tempo está passando. Se você me perguntar o seguinte, o que a Andréia mais pensa hoje, eu penso nisso. É de como que a gente tem que encontrar, cada um de nós, uma forma da gente lidar melhor, né? De uma forma mais amigável e que nos permita ter menos perdas, né, do que no dia a dia a gente vem tendo com relação ao tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho também o seguinte, nós sabemos que as questões sociais são muitas, as demandas são crescentes e emergentes, haja vista a própria questão do crack, que é uma questão que precisa ser bastante discutida e trabalhada na nossa sociedade. Eu queria que você falasse para que a gente pudesse então encerrar essa entrevista, assim, qual que é o grande desafio que Minas Gerais tem pela frente nessas questões sociais. Nós temos o Brasil que fala de fome, nós temos o Brasil que fala do desamparo, da falta de apoio, desse desafio de encontrar nas parcerias. Eu gostaria que você falasse um pouquinho qual que é o grande desafio no estado de Minas Gerais hoje, voltado para a questão social. Tá, olha, eu vou te responder talvez de uma forma diferente do que você imaginou que eu te responderia quando você fez a pergunta. Eu acho que o grande desafio de Minas é o grande desafio do Brasil. E é um desafio não na questão a ser enfrentada, porque existem diversas delas, são todas elas, eu acho, muito relevantes. Acho que o grande desafio que o país enfrenta hoje diz respeito a cada um de nós. A nossa forma de lidarmos de forma diferente, mais responsável, mais solidária, mais afetuosa com o país em que a gente vive. Eu acho que o grande desafio é esse. Se cada um de nós conseguir promover em si mesmo uma pequena transformação, né? Aquela velha história de que todo mundo quer mudar a humanidade, né? Mas muito pouca gente está disposta a mudar a si mesmo. Eu acho que cada um de nós fomos capazes de promover em nós mesmos uma pequena mudança, né? Que nos permita ter um olhar mais cuidadoso, né? Mais solidário com relação ao outro. Eu acho que nós vamos dar um passo gigantesco para chegar mais perto da sociedade que todos nós buscamos. Com todo esse discurso emocionado, carregado de emoção aí e tudo, não dá para perguntar quais são os próximos passos da Andréia Neves daqui para frente? Os planos para o futuro. Futuro, André? Não, eu não tenho. Eu, assim, na verdade, quer dizer, eu me preparo agora, a partir de julho, estar ao lado do Aécio e da Anastasia nessa caminhada aqui em Minas Gerais, uma caminhada que vai estar levando também para os mineiros as propostas, né, do Serra,
para o país todo, e o máximo que eu enxergo é até outubro. De lá para frente, entendeu, né? Esperar chegar um pouquinho mais perto para a gente poder enxergar melhor. Tá? É isso, então. Legal, então. Conversamos aqui com a Andréa Neves, que está agora à frente, depois de ficar à frente 7 anos do Servas, que é uma entidade social. Falou aqui um pouco dos projetos que foram desenvolvidos, carregada de emoção, com toda certeza. A gente espera que tenha sido um bate-papo legal. A Renata também acompanhando. Juntos aqui, nesse O Tempo Entrevista. Andréa Neves nos deu o prazer de contar um pouco das histórias e das vivências desses projetos sociais que têm muito sucesso e que fazem, que brilham, não só no estado de Minas Gerais, mas estão fazendo sucesso também no Brasil e em todo o mundo, e que a gente torce, né, André, para que iniciativas como essa ganhem, né, a admiração e contagiem a população brasileira e que está a população mundial. Que elas né? possam ser repetidas, né, em outras partes do país também. Sem dúvida não, André. Muito obrigado mais uma vez. Olha, eu que agradeço, para mim foi uma alegria grande, né, ter podido estar aqui, né, conversando com vocês, né, e tomara, eu acho que nosso objetivo é esse, eu acho que cada vez que a gente puder contar um pouquinho de algum projeto, né, e esse projeto puder desencadear em alguém, né, a vontade de participar também, eu acho que a gente ganha o dia. Tá certo, então. E assim a gente termina aqui o nosso bate-papo no Tempo Entrevista. A gente agradece o carinho da sua presença, da sua companhia e até um próximo encontro, se Deus quiser. Até lá, um abraço a todos vocês.